Somerset Maugham é um dos principais escritores do século XX, mas sempre teve um pouco de preconceito em relação a ele, porque ao mesmo tempo que ele escreveu romances de altíssimo nível, ele também fez vários trabalhos para Hollywood, o que é visto pelos colegas escritores, pela classe dos escritores, como uma coisa com certo desdém, né? É visto isso como um desdém pela literatura. Mas isso é uma grande bobagem. É tão difícil escrever um livro, um roteiro para cinema, as coisas meio que se equivalem, né? Então, o Somerset Maugham, ele disse sempre que ele era um dos melhores na segunda linha. De novo, isso é uma bobagem, tá? Apesar dele ter nascido em Paris, sua família era inglesa, seu pai inclusive estava na França porque ele trabalhava na embaixada da Inglaterra na França. Então, ele é tido como um escritor inglês, ele vai morar na Inglaterra a maior parte da vida e também escrevia em língua inglesa. Então, apesar de ter nascido na França, Somerset Maugham é considerado um escritor inglês. E o Maugham, ele não ficou conhecido apenas como romancista, ele tem muitos romances, mas também como dramaturgo, um importante dramaturgo. Para vocês terem uma ideia da importância dele, ele chegou a ter 4 peças em cartaz em Londres simultaneamente. Então, você colocar uma peça em cartaz em Londres, né, a origem ali, a grande meca do teatro já é difícil. Imagine 4 ao mesmo tempo. Um fato curioso a respeito do escritor é que ele falava fluentemente o francês e o inglês. E por falar fluentemente, ele vai se tornar também um espião do serviço secreto inglês. E essa experiência como espião vai inspirar muito dos seus contos. Aliás, o Somerset Maugham, ele é um escritor que ele usa muito da sua experiência pessoal nos seus livros. Ele vai ser autor de vários livros, como eu falei, mas na minha opinião e de muitos críticos, né, ele tem 3 livros que se destacam. O mais importante deles, que nós vamos falar hoje, é Servidão Humana, depois O Fio da Navalha e Um Gosto e 6 Vinténs. Para entender, então, a obra do Maugham, é preciso ler esses 3, porque se você conseguir ler esses 3, você vai ter um bom painel da escrita do Somerset Maugham. Então, como eu falei antes, hoje nós vamos falar de Servidão Humana, considerada a obra-prima de Maugham e que foi publicada no comecinho do século XX, em 1915. Então, é uma obra aí com mais de 100 anos, né? E ainda continua sendo uma das grandes obras. Servidão Humana conta a história de Philip, nosso personagem vai se chamar Philip, que desde a morte dos seus pais, quando ele perde os pais quando ele ainda era muito criança, né? Mas desta época a história vai focar principalmente na solidão desse personagem, a solidão ao longo de toda a vida, né? Essa é a marca, eu acho que é a principal característica do que, se você me perguntar, do que fala a servidão humana? Servidão humana fala da solidão do indivíduo, né? E o que leva esse indivíduo a fazer para amenizar essa solidão. São muitas as coincidências entre o personagem Philip e o autor Somerset Maugham. Tanto Philip quanto Maugham ficaram órfãos na infância, então eles foram tirados de suas casas, não tinham nem pai nem mãe, e foram enviados para serem criados por um tio no interior da Inglaterra. Então isso acontece com ambos, com o personagem e com o autor.
Enquanto o Morgan era vítima de uma gagueira, e ele sofre muito com essa gagueira, o seu personagem, o Philip, tinha um pé torto. E você ter um pé torto quando criança, né, você não pode correr, você não pode jogar bola, então você se isola, né? Então os dois também tiveram uma infância e uma adolescência mais isolada. Ambos fizeram medicina, né? Passaram um tempo estudando na Alemanha. Então, quando a gente lê Servidão Humana, a gente pode ter sempre em mente que em muitos aspectos é um romance quase autobiográfico, né? E isso acrescente a isso, além desses fatos que ele vai buscar na própria vida. Como eu disse antes, ele é um escritor que carrega muito da sua experiência pessoal para contar uma história. Então, no livro, o Philip vai sofrer grande rejeição dos colegas de escola por causa do seu problema físico, né? E então ele se isola desde cedo. Além disso, o tio do Philip, aquele que vai ter que criá-lo depois da morte dos seus pais, era um vigário, e era um vigário muito rigoroso, né? Então a religião vai estar fortemente presente na infância do Philip, na infância e na adolescência, e não é uma religiosidade amorosa, é uma religiosidade fria, né? Uma religiosidade sem carinho, uma religiosidade que pune, tudo é pecado, tudo não pode ser feito. Então é muito difícil, né, quando você tem essa religiosidade que coloca, você não pode fazer nada, que tudo não pode, tudo é errado, né? Ainda jovem, o Philip se apaixona doentiamente por Mildred. A Mildred era uma moça pobre e interesseira, e ela não suporta o Philip, mas como ele tem algumas posses, ele consegue dar a ela algum conforto, ela sai com o Philip, e ele fica tão apaixonado por ela, ele faz enormes sacrifícios por esse amor, mas nunca recebe dela ou desse amor a felicidade que ele tanto almeja. O Philip dá raiva até quando a gente está lendo, porque ele chega a se humilhar, ele sabe que ele está sendo humilhado e mesmo assim ele não consegue se desvencilhar dessa paixão. É uma coisa muito interessante como o Somerset Maugham, para nós leitores, ao ler o que o Philip faz, a gente fica com muita raiva do personagem, né? A gente não imagina que um personagem possa se humilhar tanto para uma mulher, né? Então, eu acho que mais uma vez a semelhança da vida do personagem com o autor é impressionante, pois o próprio Maugham chegou a declarar num momento da vida, né, quando ele já era um pouco mais velho, ele falou, né, principalmente amei pessoas que não se preocupavam ou faziam pouco de mim. Então, é muito bacana quando a gente consegue conhecer a vida do autor e ver como o autor se projeta nos seus personagens, né? É aquilo que eu já disse antes, dele retirar das suas experiências. Como eu falei antes, o Maugham exerceu medicina num hospital muito pobre, e essa experiência, né, nesse hospital vai ser a mesma experiência do Philip, né? Então muitos dramas que ele viu no hospital, na vida dele, na vida real, também vão ser vistos pelo Philip. Então eu acho que a principal característica do Somerset Maugham é a sua capacidade de filosofar sobre o ser humano, sobre a crueldade que é a vida para os mais pobres, né? E principalmente eu acho que é a impotência do homem frente à vida, porque tem coisas que acontecem que nada que o homem possa fazer vai ser o suficiente para tornar aquela vida mais fácil ou tornar aquela vida menos vulgar. Ele tem uma visão um pouco mais fatalista da vida. Então, um pouco mais
pessimista, né? Agora, apesar desse pessimismo, né, há sempre algum tipo de conforto para os seus personagens, né? Não é uma desgraça total, nunca. Então isso ameniza um pouco, né? Esse pouco de conforto talvez não seja o conforto que o personagem desejasse, mas é o que é possível. Então eu acho que dá pra gente, lendo a obra do Mogan e prestando atenção e percebendo, né, como ele coloca essa vida que a gente tem que aproveitar, porque a gente não consegue mudá-la completamente. Para aqueles que escrevem, eu recomendo Servidão Humana, e prestando atenção na maneira como é construído o personagem do Philip, eu acho que é uma aula de literatura. Então, acho que é um livro que deve ser lido e relido por aqueles que gostam tanto de uma boa literatura, como aqueles também que sonham em se tornar bons escritores. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br, e não deixe de se inscrever aqui no canal. Nós vamos falar ainda dos outros livros de Somerset Maugham. Até o próximo vídeo.